Fala, fiel, mais um vídeo aí no canal, né? Vamos debater um pouquinho agora sobre esse término de rodada do Brasileirão, praticamente, né? Bom, o término de jogos importantes pro Corinthians aí, né? E também debater um pouquinho sobre a coletiva do VP. Tem alguns pontos aqui que eu vi durante a coletiva, eu queria conversar com vocês também sobre o que eu achei, né? E dar uma articulada aí nos meus pensamentos, né, cara? O Palmeiras aí tá vencendo já, acho que tá acabando já. Palmeiras 2-0 no Curitiba. O Porcada recuperou aí a liderança do campeonato, né? Um ponto na frente, 22-21. Enfim, né? Colocando aquela derrota do Corinthians pro Cuiabá como um desastre, como foi, né? Por ser uma equipe fraca e é pontos que o Corinthians não vai conseguir recuperar no campeonato, né? Porque, como é uma equipe mais fraca, não deveria ter se deixado escapar aqueles pontos, né? Mas enfim, né? O campeonato ainda é longo. O Corinthians volta a entrar em campo aí contra o Atlético Paranaense na quarta-feira. Deixa eu só pegar aqui qual que é o próximo jogo do Palmeiras também, né? Pra saber se a gente tem algum tipo de chance de recuperar a liderança, né? No futuro próximo. Olha, eles pegam o Atlético Goianiense, né? Jogando em casa. Um pouco complicado, né? Acredito que eles devam vencer, né? Mas enfim. Falando agora um pouquinho sobre a coletiva do VP, né, cara? Ele falou alguns tópicos importantes, né? Ele voltou a salientar a questão da. Fez uma meia-culpa ali, né? Ele até mesmo usou essa palavra, né? Que foi culpa dele ali pela escolha do sistema que ele optou contra o Cuiabá, né? Dessa vez contra o Juventude. Ele jogou o jogo todo no sistema 4-3-3, embora ele tenha alterado algumas peças ali em determinadas partes do jogo, né? Enfim, descansando alguns atletas, até mudando de posição quando necessário. Não saiu muito do esquema, né? Na verdade, não saiu em nenhum momento do esquema, né? Voltou a jogar com o lateral e de ofício, lateral direito de ofício, né? E ele também falou que, bom, na partida contra o Cuiabá, ele tinha dito que o motivo de não ter usado o Ramos na lateral direita, que estava disponível, foi porque ele estava com o Bruno Melo já na esquerda, que como ala, né, que estava com três zagueiros, e ele não queria sacrificar outro lateral na lateral direita, né? Para deixar o time muito defensivo, né, nas palavras dele, né? Acabou utilizando o Mantuan. E outro motivo também que ele salientou dessa vez nessa coletiva, né, do jogo contra o Juventude, é que o Rafael Ramos, com todos os problemas aí do caso de racismo lá com o Edenilson, ele achou que não estava muito bem emocionalmente para atuar numa partida, enfim, desempenhar o melhor dele, como foi, né, no jogo, né? O Rafael Ramos jogou muito bem contra o Juventude e, enfim, estava muito bem fisicamente, aparentemente bem de cabeça ali, assim como toda a equipe, né, cara? É... Outra coisa também que aconteceu também na coletiva, e esse aqui é um ponto bem importante, cara, é uma coisa que a gente viu muito contra o São Paulo, mas muito mesmo, cara, a gente viu também contra o próprio Fortaleza, esses jogos a gente acabou não perdendo, né? E, enfim, outros jogos também, mas esses dois, quando eu lembro desses jogos, eu lembro muito disso, né? Ele falou que o Corinthians está sempre um segundinho atrasado na hora de fazer a marcação alta, né? E mesmo assim você viu como deu certo, né? Quando é um pouquinho mais rápido, né? Como foi contra o Juventude. O Corinthians roubou muitas bolas no campo de ataque, né? Do Juventude, muitos com o Renato, com o Juliano. E ele disse que ainda não conseguiu acertar isso. O Corinthians ainda se perde um pouco nessa marcação alta. E a marcação alta, qual que é o problema dela? Quando o adversário se livra da marcação alta, ele tem o meio campo todo para correr, né? Porque a marcação alta não é só os atacantes, você tem que levantar todo o time, né? E se o adversário conseguir escapar desse primeiro combate, a chance dele parar só no seu gol é muito grande, né? Então você vai ter que correr para trás, né? E é uma coisa que a gente vem notando já, né, cara? A marcação alta do Corinthians, quando acontece, ela parece meio frouxa ali, né? Meio torta, né? Sei lá, não funciona muito bem, né? Dá a sensação. Quanto o Juventude funcionou bem, só a parte da conclusão que não, né? Tipo, o Corinthians roubava a bola e teve inúmeras chances de poder fazer um ataque mais decente ali, mas acabou não dando em nada, né? Só ficou aquele volume de jogada perigosa, mas acabou não rendendo numa finalização, numa boa defesa do goleiro, enfim, um chute a gol em si ali, né, cara? Enfim, e já emendando nesse negócio de marcação alta, cara, ele falou do Roger Guedes, né? E aí, cara, foi bem interessante, né? Porque o que ele falou ali, ele falou uma coisa dura até, né? Foi extremamente sincero o VP. E pra você ver como a questão do ambiente, né? O Corinthians vem de uma vitória aí. Venceu bem contra o Juventude, né? Essa frase dele, se o Corinthians tivesse perdido o jogo, nossa, eu tenho certeza que ia soar muito pior do que ela foi ali, né, cara?
Ele falou que basicamente ele teve conversas com o Roger Guedes. E realmente, cara, se você for ver do jogo contra o Juventude, o Guedes não fez gol, enfim, chutou errado aquela bola. Mas ele participou pra caramba do jogo, gostei muito dele, da atitude dele em campo. Sempre tava com opção de passe pro William, pro próprio Juliano. Participou de diversas jogadas aí que, como eu disse, né, não dá pra você ver nos melhores momentos, porque não teve um chute a gol, né? Mas foram jogadas rápidas ali, toque de bola ali, depois do perde e pressiona, né? E enfim, com tabelas rápidas, mas como não resultou num chute a gol e tudo mais, né, numa defesa de goleiro, você acaba não vendo depois, né, esses lances, né? Mas ele disse que o Guedes está muito mais focado, comprometido nas palavras do VP, né? Até falou que o Guedes tem alguns apagões quando joga na ponta esquerda. Eu confesso que eu achava que era o estilo dele, né, esse tipo de jogo. Mas assim, a última partida que ele fez mal na ponta esquerda, assim, meu modo de ver, foi contra o Fortaleza, que ele começou desde o início e foi mal aquele jogo, né? Mas ali como 9, principalmente no jogo contra o Juventude, ele apareceu bastante, cara. Principalmente caindo pros lados, né? Ele não ficou aquele centravantão fazendo pivô. E também o Corinthians tentou fazer jogadas pra não ter um pivô, né? Isso também foi interessante. Então assim, no segundo tempo eu lembro dele caindo bastante pela direita, onde ele teve aquela finalização que ele recebeu a bola em profundidade. Na esquerda ele conseguiu combinar jogadas com o William, quando o William é um pouco mais pro centro, né? Ele começou algumas jogadas também lá do meio campo, né? Ele recuava bastante até a linha, até o campo de defesa do Corinthians, conseguia fazer um 1-2 ali com o próprio zagueiro, com o próprio Duqueiroz, né? Então foi interessante e foi legal também o VP dando esse... Não foi bem um puxão de orelha, né? Foi aquele, tipo, parabenizando depois de ter conversado e tipo, no final da história, né, dessa polêmica, ter dado certo, né? Então o VP falou sobre isso, né, cara? E realmente, né, concordo com as palavras do VP aí. Esperamos que o Roger Guedes continue acordado, né, ligado como o VP falou na coletiva, né? E aí, continuando nesse assunto de quem vai ser o camisa 9 do Corinthians, né? O VP falou sobre o Jô. Ele falou que ficou extremamente triste, né? Com o que aconteceu com o Jô. Era depositado muita confiança nele, né, cara? Embora tivesse aqueles problemas iniciais lá com o próprio VP e depois o VP ter feito aquele acordo com ele, né? E tipo, ó, vai perder peso aí e vai ficar na linha. E, enfim, o VP tava chateado, né? E também chateado com a questão de não ter um jogador como ele no elenco, né? Como eu disse no vídeo aqui, há 2 vídeos atrás aí sobre a saída do Jô, do Corinthians, as características do Jô são muito específicas, né? E tá muito escassas no mercado. Então, assim, embora o Jô não seja o melhor centroavante do país, ele é um bom centroavante, tá ligado? Só que, enfim, as atitudes dele acabou tirando do Corinthians e foi pensado no bem maior. Mas que o Corinthians perde uma peça importante, perde, porque o Corinthians não tem um pivô, um camisa 9 ali grandalhão, né, cara, que consegue fazer o pivô, como eu disse, a casquinha, ganhar aquela bola quebrada do Cássio, fazer uma parede pra segurar um ou dois zagueiros ali. O Corinthians não tem mais. Agora tem a opção ali pro ataque o Roger Guedes, o Júnior Moraes, que não são dessa linha de pensamento, né, dessa linha de jogo. E tem os meninos da base, né, que são mais grandalhões, mas não tem experiência, o Giovani e o próprio Felipe, né, cara. Enfim, ele ficou chateado com isso, mas entende, elogiou a postura do Jô no centro de treinamento, no CT, né. Ele aparentemente parece um cara muito gente fina e tal, né, o pessoal gostava bastante dele. É um cara experiente, o líder ali, né, mais velho, conversa com a rapaziada, né, aparentemente todo mundo gostava dele. E não foi só uma postura do VP, né? Também na zona mista o Cássio falou sobre ele, o próprio Juliano. E todo mundo, bom, chegou na íntegra ali que ele é um cara gente fino e tudo mais, mas que não cumpriu as ordens do jeito correto ali, né? De profissionalismo, acabou tirando essa maçã podre ali do elenco, né, cara? Ficou meio que por isso a fala dos atletas, né, cara? Mas uma coisa que é legal é que estão dando carta branca pro VP, né? A forma como ele entende de futebol, as disciplinas dele lá. Ele pensa na equipe como um todo, né? Ele sempre fala nas entrevistas, né? Que ele sente numa família do Corinthians e tal, né? Então ele é um cara, assim, bastante paternal nesse sentido, né? De ter ali todo mundo pensando no bem maior, não pensando só nos seus... Como é que fala? Suas questões pessoais, né? Objetivos próprios, mas sim pensando num todo, né? E assim também que ele monta a equipe, né, cara? Enfim, foi basicamente essa coletiva do VP aí, que passa um pouco dessa vitória sobre o Juventude, né? E agora também aí falando um pouquinho do término dessa rodada. Tem 2 jogos, né? Tá jogando entre Fortaleza, Atlético Paranaense, Botafogo e Avaí, mas pro Corinthians, por enquanto, não interfere em nada essas partidas, né? Era mais a partida do Palmeiras aí, que eu acho que já acabou já, se eu dar uma checada aqui.
acabou, Palmeiras 2, Curitiba 0. Palmeiras recuperou a liderança aí. E o Corinthians aí assume a vice-liderança agora, né? E agora o Corinthians pega o Atlético Paranaense Arena da Baixada, né? Vamos ver, né, se o Corinthians consegue repetir alguns jogadores, pelo menos, para essa partida, né? Se o Juliano aguenta, se o Renato Augusto aguenta, né? Jogar mais um jogo aí. Porque depois já começa a pauleira, né, cara? Aí tem o Goiás já e aí são as decisões, né? Tem clássico contra o Santos pelo Brasileirão. Tem Copa do Brasil com o Santos. Tem o Boca, né, pela Libertadores. Enfim, a gente vai aí trazendo notícias do Corinthians se aproximando dessas semanas importantíssimas do ano do Timão, né? Foi mais pra falar sobre aí o término da rodada, pessoal. Voltamos ao segundo lugar no campeonato. Mas assim, o importante, assim como quando a gente era o líder, né? O pessoal falava, o campeonato não terminou. Mesma coisa, o campeonato não terminou, o Corinthians tem chances aí de brigar até o final. É claro que é difícil acompanhar o Palmeiras, né? A equipe dele está bem consolidada ali. Enfim, uma equipe acostumada a vencer e tudo mais, né? E o Corinthians está buscando recuperar essa posição de destaque no Brasil, né? Desde 2019, 18, que o Corinthians não briga efetivamente pelas coisas, né? Então agora com o time mais competitivo a gente espera que retorne essa normalidade, né, do Corinthians vencedor que a gente se acostumou na última década, né, pessoal? Enfim, é isso aí, pessoal. Deixa um like no vídeo, se inscreve no canal e vai Corinthians, a gente volta aí depois.